Pessoal, para a gente encerrar o tópico de compostos de coordenação, falta ainda falar um pouquinho sobre cor e magnetismo em complexos. Essa aula vai ser disponibilizada agora para vocês, ela não vai ter lista de exercício e tampouco vai cair na avaliação de quinta-feira. Ela é um conteúdo importante na rotina do nosso laboratório, a gente aborda muito isso dentro do laboratório, mas como a gente não vai ter o laboratório esse semestre, eu achei melhor disponibilizar uma aula para vocês. Então, fiquem com a aula gravada. Então, vamos lá. Então, a gente vai começar a nossa última aula e vamos falar sobre... Desculpa, a gente não vai falar sobre TLV. Nós vamos falar só sobre cor e magnetismo em compostos de coordenação. Então, nós vamos falar um pouquinho da cor nos compostos de coordenação, algo que a gente tem que comentar é que geralmente espécies que contêm o mesmo íon metálico, como por exemplo o níquel, dependendo do ligante que ele está coordenado, apresenta cor na solução diferente. E é o que nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. E vamos falar sobre o magnetismo também, que é uma das características importantes dos compostos de coordenação. De onde que vem a cor, né? Aqui na imagem eu vejo uma solução de cobre 2+ em água, formando então aqueles complexos que a gente chamava de aquácido. E essa solução tem uma coloração azul clara. Quando a gente goteja uma solução de amônia nessa solução de cobre, a gente observa a formação de um novo complexo, o complexo de cobre com amônia. A gente chegou a fazer isso no laboratório, não sei se vocês lembram, para quem fez o laboratório aí. E aí a gente observa uma solução de cor bastante azulada, que a gente chama de violácea. Então, de onde que vem essa cor, né, nos compostos de coordenação? A cor do complexo, ela depende basicamente do íon metálico, né? O íon metálico que dá a maior característica da cor para o meu complexo. E no meu íon metálico, o que interfere muito é o estado de oxidação desse íon, né? Cada íon metálico tem uma cor. Por um exemplo, uma solução de ferro 2+ em água, ela tem uma coloração esverdeada. E já uma solução de ferro 3 em água, ela tem uma coloração amarelada. Então, o estado de oxidação conta muito sobre a cor desse meu complexo. Porém, quando a gente está num composto de coordenação, os ligantes coordenados ao metal, eles também interferem diretamente nessa cor. Por um exemplo, aqui na imagem a gente acabou de ver a solução de cobre complexada com a água, ela é azul clara, e quando está com amônia, ela já é azul escuro. Então, o ligante tem sim uma interferência direta na coloração desse complexo. Então, de onde que vem a cor, né? Para que algum composto seja colorido, ele tem que absorver luz. E essa luz tem que estar dentro do visível, do espectro eletromagnético, deve estar dentro da região do visível. Não sei se vocês lembram do espectro eletromagnético, né, que a gente já viu lá em outras disciplinas anteriormente. A faixa do visível é uma faixa bem pequena, que eu já vou mostrar ali numa roda de cor. Como essa absorção ocorre? A absorção, ela vai acontecer se a energia necessária para mover um elétron do estado fundamental para um estado excitado, a gente sabe que quando um composto absorve energia, quem absorve essa energia é o elétron. Né? O elétron está ali no meu estado fundamental, e para ele passar para um estado excitado, ele precisa absorver uma quantidade de energia. Ele só vai ser colorido se essa absorção de energia se der numa quantidade de energia dentro da luz visível. Eu tenho duas possibilidades de coloração. Eu vou demonstrar aqui nessa figurinha e volto a escrever lá na próxima para ficar certinho. Aqui eu tenho um olho enxergando uma laranja, né? Se a gente enxerga uma substância laranja, é porque eu tenho duas possibilidades. Ou porque esse objeto, ele absorveu todo o comprimento de onda, exceto a laranja. Então, o olho vai enxergar a cor laranja se apenas ela for refletida. Ou seja, esse objeto absorveu todo o espectro do visível e transmitiu ali apenas a cor laranja. Como é que eu faço para tirar? Acho que não consigo. Já a segunda opção, deixa eu ver se eu tenho como baixar aqui, diminuir para sair disso. Já a segunda opção é quando
Apenas a luz azul ela é absorvida, e a luz azul absorvida ela é complementar do laranja. Então, se ela absorve só a azul, a gente vai enxergar a laranja. Então, tem duas possibilidades. Ou ele absorve um único comprimento de onda, como o caso do azul, e aí ele vai se apresentar numa cor complementar, ou ele absorve todo o espectro visível e deixa apenas um de fora, e aí ele vai refletir esse que ele não absorve, e o objeto vai se dar daquela cor. Raquel, como que eu sei quando que ele vai absorver só uma cor ou se vai absorver todas as cores? Isso são dados experimentais, a gente precisa fazer um espectro, e eu vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Então, aqui só está descrito o que a gente conversou lá atrás. Eu tenho duas possibilidades, então, de coloração. Uma amostra, ela absorve na luz visível, a cor que enxergamos é a soma das porções não absorvidas, que são refletidas ou transmitidas pelo objeto que atinge nossos olhos. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma roda de cor, e aqui dá todo o espectro eletromagnético da luz visível. Antes, a gente tinha o costume de colocar o espectro eletromagnético assim, e a luz visível ficava aqui no espectro bem pequenininho, aqui nesse arco-íris. A roda de cor, essa roda chamada de roda de Newton, a gente só fecha aqui essa linha, formando então um círculo, porque aí a gente consegue ver as cores complementares. A roda de cor, ela começa aqui em 400 nanômetros, com a cor violácea, que é a cor roxa, que a gente chama de roxa violácea, e ela vai para o azul, para o verde, o amarelo, o laranja, e chega até no vermelho, né, que está ali em torno de 750 nanômetros. Os nossos vizinhos ali do espectro eletromagnético, a gente tem o infravermelho, que está bem perto aqui do vermelho, né, e a próxima região do espectro eletromagnético, e a gente tem a outra região bem perto aqui do 400, que é ultravioleta. Então, os nossos vizinhos aqui no espectro visível é o infravermelho próximo e o ultravioleta próximo. Então, essa roda de cor, ela me ajuda na identificação da cor de um complexo. Por um exemplo, lá atrás a gente viu que a gente estava enxergando um objeto de cor laranja. Por quê? Ele estava absorvendo a cor azul, então a gente enxergava ele na cor laranja. Ou então, a possibilidade é ele absorver todo mundo aqui do meu espectro visível, ou seja, nas cores vermelhas, roxa, azul, verde e amarelo, e não absorve o laranja. E aí a gente enxerga, então, o laranja, porque ele reflete essa cor que ele não absorve. Então, essas são as nossas duas possibilidades. Então, aqui a primeira é essa, quando a gente absorve todo um espectro eletromagnético visível e só deixa uma cor de fora. E isso tem a ver com a energia do meu metal, né, gente? Então, isso depende de cada metal. Ou então, a gente considera só a cor complementar, ou seja, ele absorveu, por exemplo, no amarelo. Se ele absorve no amarelo, o meu objeto ele vai ser roxo. Se ele absorve no vermelho, o meu objeto vai ser verde. Muito bem. E eu tenho duas situações que são as duas situações extremas, né? Quando um objeto absorve todo o comprimento de onda de luz visível, ou seja, ele absorve aqui de 400 nanômetros a 750 nanômetros, a gente não consegue enxergar nenhuma cor, porque não transmite nenhuma cor. Então, esse objeto, ele parece preto aos nossos olhos. Por outro lado, se ele não absorve nenhuma luz visível, se ele não consegue absorver nenhuma energia aqui dentro do espectro eletromagnético visível, ele é branco, né? Porque então ele não está refletindo nenhuma cor. E se for opaco ou incolor ou ainda transparente. Então, essas são as nossas opções. Então, eu tenho aí 4 opções, né? Eu tenho a opção de apenas um comprimento de onda específico, eu tenho a opção de absorção de todo o espectro eletromagnético, com exceção de uma única cor, que ele também vai ser colorido, ou então absorve todo o espectro eletromagnético e aí ele vai ser preto, ou não absorve nada, ele vai ser branco. Então, essas são as possibilidades de cor que eu tenho. Como que eu faço isso no laboratório, né? Então, aqui tem uma roda de cor e aqui tem um espectro para a gente ver como que a gente faz isso no laboratório. A quantidade de luz que é absorvida por uma amostra, né, em função do comprimento de onda que ela absorve, é chamada de espectro de absorção. A gente geralmente utiliza um equipamento que é chamado de espectrômetro na região do ultravioleta e visível,
que a gente prepara uma solução dessa amostra, né? Eu pego lá um complexo, preparo uma solução, ela precisa ser transparente, porque a luz precisa passar por essa solução. E aí eu jogo um feixe de luz na região do visível e do ultravioleta, tem até ali na região do ultravioleta. E aí eu consigo ver a quantidade de luz que ela absorve. Então, o quanto que passa aqui, eu detecto e isso é transformado nesse gráfico que a gente chama de espectro. Esse é um espectro de absorção. Em uma amostra transparente, eu preciso, né, que ela seja transparente, porque a luz precisa passar e eu preciso recolher toda essa luz que vai sair daqui dessa solução. O espectro de absorção visível, ele pode ser determinado no espectrômetro. No próximo semestre, quando vocês estiverem fazendo a disciplina de elementos metálicos, vocês vão fazer uma prática assim, vocês vão pegar um composto de coordenação, vão solubilizá-lo em água ou em álcool, dependendo da solubilidade, e vão fazer um espectro de absorção. Muito bem, aí aqui eu tenho um exemplo, um complexo de titânio, um titânio em água. E aí, quando eu joguei essa luz na região do visível e do ultravioleta nesse composto, a gente vê uma faixa de absorção que começa aqui em 400 e vai até mais ou menos aqui em 600, né? É um complexo que absorve numa grande área. Mas qual que vai ser a cor desse complexo? Geralmente vai ser a cor do máximo de absorção que ele tem. Quando a gente vem aqui no máximo de absorção, é mais ou menos aqui assim. Nossa, que reta mais maravilhosa. Tá ali em torno de 500 e pouco, perto de 550, 560 mais ou menos. E quando a gente vê esse espectro, a gente vê que a maior absorção está nessa região aqui de 560, 580, a gente sabe que este complexo vai ter a cor complementar, e a cor complementar vai ser roxa. E, de fato, a cor do complexo de titânio em água é roxa, ou púrpura, ou também chamado de violácea. Violácea, gente, é aquela cor quando a gente faz no laboratório, aquele experimento do triodeto na presença do amido, que fica uma solução roxa, a gente chama que aquela cor é violácea, bem roxa, né, um azul bem forte, que a gente não sabe direito se é um azul ou se é roxo, essa cor é essa violácea. Então, esse complexo aqui vai ter essa coloração roxa, porque ele está absorvendo uma grande faixa do espectro, ele não é um tipo de complexo que absorve numa pequena faixa, por exemplo, assim, ele não tem só uma pequena faixa, e essa pequena faixa geralmente está compreendida, vamos supor, deixa eu fazer um espectrozinho aqui, vou colocar um de 700. Vamos supor que ele esteja nessa região aqui de 700, nesse espectro a gente vê que esse complexo ele está absorvendo numa região muito pequena. Se ele está absorvendo nessa região de 700 nanômetros, a gente fala que ele só absorve ali o vermelho. Se ele está só absorvendo o vermelho, ele vai ser verde. Então, com certeza, esse complexo aqui, ele é verde. Deve ser um complexo de cobre, um complexo de ferro 2, que tem essa coloração esverdeada. Agora, este complexo de titânio, ele tem um espectro muito amplo, né? Ele tem um espectro que começa uma absorção ali por volta de 400 e vai até ali 600. Então, qual é a cor que vai ser predominante? A cor predominante é sempre aquele perto do máximo ali de absorção, ok? Aqui na figura fala assim, azul, verde e amarelo são absorvidas, né? Então, a mistura da cor violeta e vermelha, porque tá bem aqui no limite, né, gente, do azul e do amarelo e do verde, tá bem aqui nesse limite aqui da coloração, ele chega aos olhos com uma cor púrpura, né, uma cor roxa. Muito bem. O que precisa, né, de um metal dentro de um composto de coordenação para ele ser colorido? Ele geralmente precisa de um orbital D parcialmente preenchido, para que esse complexo seja colorido. As transições que caem dentro do visível são transições que a gente chama de transições DD. Eu tenho um elétron ali no orbital D, que ele, para ser excitado dentro do meu orbital D, geralmente essa faixa de energia, ela está dentro do visível. Então, a gente costuma dizer que as transições de cor que acontecem em compostos de coordenação são transições DDs. Então, para que eu tenha a possibilidade de pegar um elétron no orbital D e excitar para dentro de um orbital D também, ele tem que ter um orbital D parcialmente preenchido. Então, o contrário
a gente pode dizer que é a ausência de cor. Por exemplo, íons metálicos D0, eles normalmente são incolores. Aqueles que são D10, geralmente eles são brancos também, porque eles não conseguem absorver na região ali do visível. Por exemplo, compostos de zinco geralmente são brancos. A gente tem algumas exceções, como sempre, né? O permanganato, ele tem coloração, e o cromato também, né? A gente até usa muito esses íons como identificação de cor, né? A gente vê uma reação de oxidação acontecendo na presença de permanganato porque ele perde de cor. E o cromato e o dicromato também são utilizados até aí no bafômetro, né? A mudança de cor indica, então, uma reação de oxidação. Então, são exceções aí que são exemplos de metais D0. Aqui está uma rodinha de cor para vocês não perderem ela de vista. Obviamente, nos exercícios tem a roda de cor, na prova também tem, né? Não precisa ninguém decorar. Muito bem, essas são as situações de cor dentro de um composto de coordenação. O que a gente precisa entender eu não tenho como simplesmente olhar para o metal, por exemplo, eu falo assim com vocês, então tudo bem. Então, eu vou pegar um cobalto, peguei um exemplo ruim, talvez que eu vou dar no magnetismo, mas tudo bem. Um cobalto mais bipiridina, BIP. Que cor que vai ser? Tem como a gente saber? BIP. Tem como a gente saber? Não tem, tá, gente? Não tem, isso aí não tem. Isso são dados experimentais. A gente precisa ir lá no laboratório fazer... A gente tem como ter uma ideia, por exemplo, a gente tem compostos de cobalto que podem ser azul, que podem ser rosa. Mas eu tenho que ter e muito depende do estágio de oxidação do cobalto. Mas para saber a cor exata do meu complexo, eu preciso fazer uma varredura nele dentro ali da absorção do visível e ultravioleta. Então, tudo isso é dado experimental, a gente não tem como prever. Tá, e agora então a gente vai falar um pouquinho sobre magnetismo. Vamos relembrar um pouco sobre o magnetismo aí e falar um pouco dele na química de coordenação. Fiz uma pausa aqui porque a gente precisa recordar. Para a gente falar de magnetismo, a gente precisa falar de distribuição eletrônica. Todo mundo aí sabe fazer distribuição eletrônica? E mais que fazer distribuição eletrônica, a gente tem que saber fazer distribuição por quadrícula, que é essa distribuição aqui que a gente tem aqui expresso para alguns metais, né? Aqui eu tenho escândio, titânio, vanádio, cromo, manganês, ferro, cobalto, níquel e cobre. Esses são, essa imagem, ela mostra só a distribuição eletrônica lá dos últimos, do último nível D, que é o subnível 3D. Lembrem que todos esses metais de transição, eles têm a configuração NS, não estou conseguindo dar a canetinha, NS e N-1D. Obviamente, o S foi preenchido primeiro. Como o S foi preenchido primeiro, ele já está aqui, ele está atrás dessa distribuição, ele não é mostrado. Então, aqui só está mostrando a distribuição D, que é lá o meu último nível de valência ali dos metais de transição. Quando a gente olha para o escândio, a gente vê que ele tem um elétron de valência e ele está desemparelhado. A mesma coisa acontece para o titânio, vanádio, cromo, manganês, e assim sucessivamente. A única observação que eu tenho aqui é para este íon de cobre, ou para o átomo de cobre. O átomo de cobre, ele tem todos os elétrons emparelhados. Quando eu tenho todos os elétrons emparelhados, como que chama essa característica magnética? Vocês lembram? Compostos assim são chamados de diamagnético. Diamagnético. Um composto diamagnético é aquele que dentro da distribuição eletrônica não tem nenhum par de elétrons desemparelhados. Todos esses outros aqui são chamados de compostos de átomos paramagnéticos. Esses são, então, chamados de... Deixa eu voltar aqui para minha canetinha. De paramagnéticos. Todos esses aqui são paramagnéticos. Eles têm pelo menos um elétron desemparelhado na sua distribuição eletrônica. Aqueles átomos que têm todos os elétrons emparelhados são chamados diamagnéticos. Então, o que vem a ser o magnetismo, né? Todo paramagnético, ele é capaz de apresentar uma atração por um ímã? Não. E todo diamagnético, como que ele se comporta?
Então, eu fiz um resuminho aqui. Então, vamos lá. Eu tenho os paramagnéticos e tenho os átomos diamagnéticos. Estou falando, por enquanto, de átomos isolados, tá? Não estou falando de composto de coordenação. Os paramagnéticos são átomos, então, que têm um elétron desemparelhado, um ou mais elétrons desemparelhados na distribuição eletrônica. Já os diamagnéticos são aqueles que têm todos os elétrons emparelhados. Quando não tem um campo magnético, gente, quando o campo magnético externo é nulo, né, ou seja, não estou aplicando nenhum campo magnético, esses elétrons estão alinhados aleatoriamente, eles não têm uma orientação preferencial, porque eles estão ali dentro do seu orbital em movimento de translação, rotação, vibração, mas não em um sentido preferencial, tanto para magnético quanto diamagnético. Uma vez que eu coloco um campo magnético, né, aplico um campo magnético, nossa, que bem maravilhoso, eu aplico um campo magnético externo, esses átomos, eles vão se alinhar ou a favor ou contra. Geralmente, os diamagnéticos, eles têm uma leve repulsão a um campo externo, e os paramagnéticos, eles costumam se alinhar a favor deste campo magnético ou contra o campo magnético, geralmente a favor. Tudo bem, então todo paramagneto, quando está na presença de um campo magnético externo, ele pode ser atraído por... Ele tem propriedades magnéticas? Não. Por quê? Eu tenho 3 situações. Essa situação eu tenho, vamos supor, 4 spins. 1, 2, 3, 4. Vou desenhar aleatório aqui. 1, 2, 3, 4. Eu tenho 4 spins. Eu tenho 4 elétrons não emparelhados. Quando eu colocar o campo magnético, eu tenho 2 possibilidades. 2 se alinham a favor do campo e 2 se alinham contra o campo. Ou todos se alinham a favor deste campo. Eu tenho, então, 2 situações. Quando o paramagneto ele se alinha todo a favor do campo, ele é chamado de ferromagnético. Esse ferromagnético, ele geralmente são compostos naturais, tá, gente? Geralmente, quando a gente pega um composto e mede a magnetização dele, vê que ele é ferromagnético, ou seja, aplicando um campo externo, todos são alinhados a favor desse campo, então, com isso, ele é atraído pelo campo, eles são chamados de ferromagnéticos, e geralmente são naturais, como a magnetita, a magnemita. Agora, mentira, a magnemita é antiferromagnética, a magnetita, ela é ferromagnética. Agora, quando eu tenho essa possibilidade, ou seja, 2 alinham a favor e 2 alinham contra, aqui, quando a gente olha essa distribuição aqui, fica parecido com o diamagnético, concorda? Quando eu olho para essa distribuição, não tem um spin resultante. Um está cancelando o outro, como num diamagnético. Esse tipo de composto é chamado de antiferromagnético. Ele se parece bastante com um diamagnético. O antiferromagnético, dependendo da magnitude do spin, ele é fracamente atraído por um ímã ou não é atraído por ímã. Esses antiferros magnéticos aqui geralmente são mais sintéticos, a gente consegue sintetizá-los em laboratório ou alguns de ocorrência natural. E por fim, eu tenho uma situação que é chamada de ferrimagnético. Quando eu tenho, por exemplo, átomos que têm spins diferentes, por exemplo, eu tenho uma mistura de cobre, ferro, zinco. Apesar de elétron ser elétron, este elétron ele tem uma força diferente, porque ele está no núcleo, ele está sendo atraído por um núcleo diferente, ele está num orbital diferente. Então, a gente fala que ele tem magnitude diferente. Quando tem essa situação, vamos supor que eu tenha um spinzão, um spinzinho aqui, 4 spins de magnitude diferente, ok? Não preocupem muito com a magnitude do spin, porque isso vocês vão ver isso lá em elementos metálicos. Quando eu aplicar um campo magnético, mesmo que ele se alinhe a favor ou contra, um grandão aqui e um pequeno, um médio e outro pequeno, a gente vê que eles não se cancelam, né? Eles não se anulam. Então, assim, eu tenho ainda uma resultante ali de um spin que faz ele ser fracamente magnético. Assim, ele é chamado de ferrimagnético. Esses, então, são alguns compostos que podem ser atraídos fracamente por um ímã. Então, tem 2 situações. Eu tenho a situação do paramagnetismo e do diamagnetismo. O
paramagnetismo e o diamagnetismo, gente, é uma propriedade atômica, concorda? Eu faço a distribuição eletrônica, feita a distribuição eletrônica, eu olho para o átomo e eu falo se ele é paramagnético ou se ele é diamagnético. Agora, se ele é ferromagnético, antiferromagnético ou ferrimagnético, quem vai me dizer isso é o composto, é o átomo já dentro de um composto, como, por exemplo, num óxido, numa liga. Eu só tenho como saber essa propriedade se ele estiver dentro de um composto, porque a propriedade atômica ela é essa aqui, ela é paramagnética ou diamagnética. Dentro de um composto, como que esse átomo comporta? Como um ferromagneto, um antiferromagneto ou um ferrimagneto. Então, isso são medidas também que são feitas em laboratório. Não tem como eu olhar para uma estrutura e falar assim, essa estrutura vai ser antiferromagnética. São medidas feitas em laboratório. E nos compostos de coordenação, como que isso funciona? Vamos conversar um pouquinho dentro dos compostos de coordenação. Muitos dos compostos de coordenação exibem paramagnetismo. É fato, porque a maioria dos compostos dos metais de transição, eles são paramagnéticos, né? Então, isso arrasta para o meu composto de coordenação. O íon metálico possui um par de elétrons desemparelhados, né? Então, ele é paramagnético. Então, as medidas experimentais determinam esse grau de paramagnetismo, tá, gente? A gente precisa medir isso no laboratório. Só que tem uma situação. Os ligandes, eles interferem no magnetismo. A gente vai ver um caso de átomos que a gente tem propriedades paramagnéticas e quando coloca dentro de um complexo, ele vira diamagnético. Mas como que a gente vai determinar isso, né? As teorias de ligações, elas têm que nos ajudar para isso. Então, assim, a gente tem hoje 3 teorias de ligação, uma justifica, mas não prevê, e eu tenho duas teorias que conseguem prever e justificar esses comportamentos magnéticos. Essas teorias são de outra disciplina, mas eu vou falar um pouquinho da situação que a gente observa dentro dos complexos. Por exemplo, esse íon complexo aqui de cobalto, com 6 cianetos, né? Então, eu tenho 6 ligantes cianetos aqui no número de coordenação igual a 6. Vamos ver aqui qual que é o meu estado de oxidação. Cada cianeto tem uma carga negativa, então, se são 6, são 6 cargas negativas. Só um minuto, gente, me esquentam tudo voando aqui. São 6 cargas negativas, e aqui fora eu tenho 3 cargas negativas. Se eu tenho 3 cargas negativas aqui fora e 6 cargas negativas dentro, é porque o meu cobalto tem um NOx mais 3. Se ele tem um NOx mais 3, então ele é cobalto mais 3. Mesma coisa aqui embaixo, o flúor tem cada flúor tem uma carga menos 1, são 6, então menos 6. Aqui fora, menos 3, então aqui o cobalto também tem NOx mais 3. Então, eu estou falando de 2 compostos de coordenação que tem cobalto 3+, como centro metálico. A gente acabou de ver que quem determina o magnetismo é o meu centro metálico, mas eu faço medidas e vejo que o cobalto 3+ com cianeto, ele é diamagnético. Enquanto o cobalto com 6 fluoros, ele é paramagnético, tendo 4 elétrons desemparelhados. Por que isso acontece, né? Vamos só dar uma olhada aqui como que é o átomo de cobalto em si. O cobalto, ele tem número atômico 27, né? Se ele tem número atômico 27, a distribuição, o cerne de gás nobre é a configuração do argônio, 3D7, 4S2. Quem tiver dúvida depois aí pode fazer. Se quiser, eu faço aqui agora. Deixa eu pegar aqui uma máquina de escrever. Vamos lá. Deixa eu diminuir a letra, porque não vai caber, né? Tipo, nem tanto. 1S2, aqui não tem como fazer subscrito, tá, gente? 1S2, 2S2, eita, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, aí vem 4S2, aí já tem 10, 20, então falta 3D7. Vamos lembrar que quando a gente tem cerne de gás nobre, vamos só puxar da memória aí, a gente pega a configuração do gás nobre anterior, que é essa aqui, a configuração do argônio, que tem 18 elétrons,
e aí fica sobrando somente 4s2, 3d7. Aqui ele organizou em relação ao número quântico principal, tá? Mas não tem problema nenhum, não. A gente pode fazer ou argônio 4s2, 3d7, ou 3d7, 4s2. Lembrando que a gente tem que saber a ordem de preenchimento, mas a gente tem que lembrar do número atômico principal aí. Então tá, então o cobalto, quando ele tá na sua forma zero, né, ele tem essa distribuição seguindo a regra de Hund. 4s2 está completo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então ele tem 3 elétrons, desemparelhados. E aí ele é um átomo de características paramagnéticas. Eu tô falando no complexo de um cobalto que é cobalto 3+. Eu preciso tirar, né, gente, 3 elétrons. Vamos tirar 3 elétrons. Eu vou tirar 3 elétrons do orbital S, porque é o mais externo, né, que tem os elétrons com número quântico maior. E depois vou tirar um elétron aqui, perdão. Ele vai ficar com 4 elétrons não ligantes. Esses 4 elétrons, então, não emparelhados, ele dá a característica paramagnética. Mas aí isso também não interfere em nada, porque lá no meu diamagnético, ele continua vindo de um átomo que era paramagnético e agora ele é diamagnético. Por quê? Como que isso acontece? Eu tenho a teoria de ligação de valência, né, que ela prevê um pouco, ela não prevê, desculpa, ela justifica esse magnetismo, mas ela não prevê. Mas eu tenho a teoria do campo cristalino, que ela já consegue explicar um pouco mais esse magnetismo. Só que a gente não vê isso nessa disciplina. O que eu preciso saber até o momento do magnetismo? Eu preciso saber que a principal característica, ela vem do meu metal, da característica desse metal. Eu tenho como prever como que vai ser o meu magnetismo? Não, isso são dados. Eu vou te dizer que esse composto ele é diamagnético ou paramagnético. Ponto. Então, a gente tem que resumir como cor e magnetismo no composto de coordenação. A gente resume em um dado experimental. A gente precisa ter medidas experimentais. A gente não consegue prever cor e magnetismo só no papel. Através de dados do laboratório eu consigo ver, que é o que vocês fazem na próxima disciplina de elementos metálicos.